A paz, queridos alunos do curso do Novo Testamento, livro por livro. Esse é o segundo videoaula da Carta aos Romanos. No primeiro vídeo, nós falamos o que significa carta, qual é a estrutura das cartas, nós falamos quem escreveu a Carta aos Romanos, para quem foi escrito, o próprio nome já diz, né? Como era Roma, como se formava a igreja cristã em Roma e quais foram os temas abordados. Hoje nós vamos continuar essa aula falando sobre os propósitos para os quais essa carta foi escrita. Nós já falamos também que, diferentemente das demais cartas, essa foi a única igreja que Paulo ainda não estava presente e não foi ele que fundou. As demais cartas, nós vimos que Paulo, ele ia em determinado local, fez 3 viagens missionárias. Esses 3 viagens significam 3 cidades, né? Foram em várias regiões durante as suas viagens. E lá ele ganhava pessoas para Jesus, ficava um determinado tempo ali e treinava pastores para ficar ali cuidando daquela rebanho. Muitas vezes ele tinha notícias de como estava indo a igreja, quais os problemas, as aflições, as lutas, as rebeliões, e ele escrevia cartas para exortar, ensinar, disciplinar, consolar, exortar e também às vezes até para que elogiar como estava indo a igreja. Diferentemente das demais, a carta aos Romanos, como nós já dissemos, Paulo nunca havia estado naquela cidade, naquela igreja. E ele tinha desejo de estar lá. Então ele escreveu essa carta com 5 propósitos principais. O primeiro era pedir oração em seu favor. Por quê? Nós já vimos que lá em Atos, capítulo 20, ele estava indo para Jerusalém levar donativos do povo lá de Antioquia para os irmãos da Grécia, para os irmãos da Judéia, em razão da pobreza que aqueles irmãos estavam vivendo. Lembra que nós falamos que o imperador Cláudio havia expulso os judeus de Jerusalém e eles vieram para a Judéia com poucas posses, né? Ficou tudo em Roma. E ele estava indo. Durante essa viagem, ele sofria muitas ameaças e perseguições. Então, o primeiro propósito era pedir oração em seu favor para que os judeus não o matassem. Os próprios judeus estavam perseguindo Paulo por conta dele ser apóstolo dos gentios e dele não concordar com os judeus, de obrigar os gentios a seguir todos os preceitos judeus, todos os ensinamentos dos escribas, dos fariseus, e principalmente a questão da circuncisão. Então, havia muita inveja. E nesse povo, que nós vamos ver nas demais cartas, levantávamos muito falsos apóstolos. E por inveja de Paulo, muitos tentavam matá-lo. Havia muitas ameaças e também emboscadas. Que os cristãos judeus em Jerusalém recebessem os donativos vindos dos cristãos gentios. Isso está em Atos 20, versículo 3, e o Atos 22, 23. Então, nós já falamos sobre isso no outro vídeo, mas ele também temia que ao chegar ali, os judeus fossem orgulhosos, apesar de estar passando por uma situação financeira muito apertada, e não recebessem os donativos. Então, eu vou ler alguns versículos que atestam isso. Em Atos 20, versículo 2 e 3 diz assim: viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, Paulo, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar para Macedônia. Olha que viagem atribulada. E nos versículos 22 e 23 de Atos 20 diz: agora, compelido pelo Espírito Santo, indo para Jerusalém, sem saber o que aconteceria ali, senão que todas as cidades, o Espírito Santo me avisa de prisões, sofrimentos me esperam. Então ele pediu, o primeiro propósito, pedir que os irmãos lá em Roma orassem pela vida dele. O segundo propósito, demonstrar desejo de visitar a igreja em Roma. Então, em Romanos, no capítulo 1, creio que vocês já leram, no versículo 13 diz:
Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então, nós vamos ver que, num outro propósito, que ele tinha vontade de ir para a Espanha. Então, além dele ter vontade de ganhar muitas pessoas em Roma, apesar de haver uma igreja cristã ali, mas nós já falamos que lá tinha cerca de 1 milhão de habitantes e 40 mil judeus. Nem todos os judeus eram cristãos. Então ele imaginava que se ele chegasse ali, ele fosse recebido, que ele fosse sustentado, que ele recebesse o mesmo amor e cuidado que ele recebeu dos gentios. E também no propósito 3, demonstrar desejo de compartilhar com os crentes de Roma algum dom espiritual. Então veja, que dom? Lá no Evangelho de Cristo, ele queria pregar para a igreja de Roma, ele queria ensinar tudo que ele tinha ensinado pelos gentios, sobre dons, sobre casamento, sobre relacionamentos, sobre justificação pela fé. Havia muita coisa que ele sentia capaz de compartilhar com os irmãos de Roma. Então lá em Romanos, capítulo 1, versículo 11, diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Porque as perseguições ainda existiam contra os cristãos, né? A história conta de como muitos cristãos foram queimados vivos pelos imperadores romanos. Então ele queria fortalecer esses irmãos para eles não apostatar da fé. Quarto propósito era ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Ele era um missionário, irmãos. Ele já havia pregado para a Grécia, para vários gentios lá de Jerusalém, da Judéia, da Samaria, né, os samaritanos. Ele pregou para muitos e ele tinha sonhos de expandir essas viagens missionárias. Então ele queria passar em Roma, compartilhar algum dom espiritual, fortalecer os irmãos, receber sustento e ir para a Espanha. Então olha só, em Romanos capítulo 15, versículo 24, diz o seguinte: Romanos: mas agora não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, nas regiões onde ele estava, ele já tinha feito tudo que ele podia lá na região que ele já estava. E visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Então ele ia passar por Roma. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então ele queria ter, além do envio do sustento para ir para a Espanha, como Roma era a capital do império, eles tinham muito poder. Então se ele recebesse carta, indicação, e fosse em nome dos irmãos de Roma para a Espanha, ele seria melhor recebido. Propósito 5. Fazer uma exposição detalhada do Evangelho. E aí, apóstolo Paulo, todos sabem, ele conhecia a fundo o Velho Testamento, ele estudou, recebeu educação aos pés de Gamaliel, que era um mestre, né, dos judeus, lá do Sinédrio. Ele conhecia tudo e ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus. O Espírito Santo era sobre ele. Então ele queria falar e falou. A carta aos Romanos, como eu disse para vocês, é um tratado teológico muito profundo. Ele ia falar sobre o pecado, como falou, sobre a lei. Que lei? A lei de Moisés. Julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, obra de Cristo, do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da vida da igreja, o lugar de judeus e gentios nos propósitos de Deus. Então foi sobre tudo isso que era o propósito dele. E quais foram as principais ênfases da carta? Mostrar a unidade da igreja. Como nós falamos no vídeo passado, a igreja era composta por judeus convertidos ao cristianismo e gentios também convertidos. Nós sabemos que são culturas diferentes.
Os judeus, eles são os destinatários da salvação. Deus confiou a eles a lei, confiou a eles o conhecimento de Deus. Ele os separou como um povo peculiar, uma nação santa. Os judeus eram sacerdócio, a nação eleita, como diz em Pedro. E aí, era para eles o destino da salvação. E a lei de Moisés era uma preparação para eles viverem essa unidade, viverem o plano da salvação. Mas eles rejeitaram, né? Então, eles precisavam que houvesse unidade entre eles pelo sangue de Cristo, que é a nova aliança. Os judeus eram super soberbos e acreditavam que a salvação só poderia vir além de crer em Cristo Jesus. Eles achavam que precisavam cumprir os preceitos judaicos. E, por outro lado, os gentios, né? Como uma reação humana, os gentios também se revoltavam. E havia dentro da igreja esses partidarismos. Então ele dizia, o apóstolo Paulo, ele via claramente que de um lado os judeus desprezavam os gentios, como está em Romanos 10:12, que diz assim: não há diferença entre judeus e gentios. Versículo bíblico, Romanos 10:12. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós já cansamos de ouvir esse versículo, nós já lemos várias vezes. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas qual o propósito de Paulo ter escrito isso naquela época e hoje, né? Então os gentios desprezavam os judeus também. Eles eram ricos, poderosos, né? E havia um grande conflito entre eles. E Paulo afirma que não há diferença para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos, eu vou ler um pedacinho para vocês. Romanos 11, capítulo 11, versículo 17 a 21 diz o seguinte: se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-lhes a Deus? Ele está falando do dom do Espírito Santo, né? Quando Pedro orou lá na casa de Cornélio, todos gentios, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falavam línguas. E aí, versículo 18 do capítulo 11, ouvindo isso, não apresentavam mais objeções, louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Versículo 18 de Atos 11. Agora nós vamos falar sobre a revolta dos gentios contra os judeus. Então os judeus tinham uma soberba, um orgulho de saber que eles eram a geração eleita, o povo santo, aquele que Deus separou e para quem destinou a salvação. Jesus era judeu. E aí há uma revolta dos gentios que também havia orgulho entre eles. E aí Romanos 11, versículo 17 a 21 diz assim: preste atenção que eu vou explicar esse texto para vocês. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então, você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Tá certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então, os gentios, eles estavam com a ideia de assim: bom, a salvação era para os judeus, eles rejeitaram Jesus, mataram Jesus, né, crucificaram Jesus na cruz do Calvário. Foram os judeus que fizeram isso. Então, eles foram rejeitados. Agora a salvação é nossa. Aí o apóstolo Paulo faz aquela comparação que Jesus faz lá em João 15, que ele é a videira verdadeira e vocês são os ramos, né? Lembra? Então quem que é o tronco e a raiz? É Jesus. Nós somos os ramos. Lá em João 15 fala que se os ramos não produzir fruto, ele corta para que dê vários frutos. E esses ramos são jogados no fogo e vão se queimar. Então eles pensavam nisso e se sentiam uma soberba, os gentios. E eles entendiam que eles foram enxertados no lugar dos ramos que foram cortados. Eles são oliveira brava, né? O povo judeu era a videira.
né? Os galhos da videira verdadeira que é Jesus. E eles foram enxertados. E aí o apóstolo Paulo fala assim, não são vocês que estão sustentando essa árvore, é a raiz, é Jesus. Ele é a raiz que dá seiva para vocês. E pensem bem, se Deus não poupou os ramos naturais, que são judeus, cortou, porque não produziam frutos, também se vocês forem orgulhosos, soberbos, também não vai poupar vocês, certo? Então, nesse texto, o Paulo queria promover uma unidade, reconciliação entre os judeus e os gentios. Um outro tema que foi tratado foi evidenciar a universalidade do pecado. O pecado atingiu a todos sem exceção. E é por isso que lá em Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Lembra que eu fiz uma imagem para vocês na lousa de Deus criou o homem e fiz uma linha reta, pegada na mão do homem para viver num relacionamento. O homem desobedeceu e pecou, então o homem caiu, criou-se um grande abismo entre Deus e o homem. Então eles foram destituídos da glória de Deus. Adão, ele foi expulso do paraíso, ele conversava face a face com Deus. E assim como Adão, nós fomos destituídos dessa glória, né? Todos são pecadores. E aí, um outro propósito, uma outra ênfase da carta é manifestar a justiça de Deus no Evangelho mediante a fé em Cristo Jesus. É a fé que nos justifica. E aí, em Romanos 3, dando continuidade ao tema, fala assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Então a própria lei de Moisés aponta para Jesus. O próprio Velho Testamento, Deus anuncia essa salvação. Ele anuncia Jesus. E aqui ele fala que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Porque judeus, gentios, seja qual for, são pecadores. E nós vamos ver a glória de Deus de novo pela cruz de Cristo, pela fé no sacrifício de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Um outro ênfase da carta é anunciar a doutrina da justificação. Lá no curso Fundamentos Bíblicos, nós temos uma aula toda sobre justificação. O que é justificação? Lá naquele estudo, nós falávamos que nós somos devedores, nós somos pecadores. E Jesus rasgou a escritura do nosso pecado. Então nós tínhamos uma dívida muito grande, impagável com Deus. E quando Deus enviou seu Filho unigênito, nós fomos justificados. O que é justificados? Imagine que eu devo para um determinado mercado. Eu assinei um título de crédito, uma nota promissória. E aí eu não consigo pagar. Quando eu chego lá, eu sou devedora. Se ele me levar no tribunal, levar a ajuizar uma ação judicial, eu sou devedora. E se eu pagar aquela conta, tá tudo justo entre nós, tá justificado. Mas eu não tenho moeda para pagar o meu pecado. Eu não tenho recursos para pagar o meu pecado. E a Bíblia diz que ele pagou nosso pecado, levou sobre si todos os nossos pecados. E nós somos justificados em Cristo Jesus. A lei, ela só mostra os pecados que nós cometemos, né? A lei, não só a humana, mas a lei da Bíblia, né? Aquela lei de Moisés, aponta o que era errado fazer. E se fizesse, estava em pecado. Mas não tinha solução. A solução veio em Cristo Jesus. Ainda que ele mandasse apedrejar, matar as prostitutas, as pessoas pegam em adultério, ainda que ele mandasse queimar um carneirinho, um cordeirinho em sacrifício, aquele sacrifício era só para aquele pecado. Então, quando Deus enviou seu Filho, nós fomos justificados diante de Deus. Eu quero ler para vocês 2 versículos de Romanos, capítulo 5, versículos 9 e 10. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Dele quem? Jesus. Se é quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então, justificação é perdão dos pecados. Nós estamos livres. Em Atos 13:39 diz assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Glória a Deus. Um outro tema que Paulo abordou na carta aos Romanos foi proclamar a nova vida na pessoa de Jesus. Ele anuncia também os frutos da justificação para o passado, tendo paz com Deus para o presente, tendo livre acesso à graça e para o futuro, tendo esperança da glória. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, quando a gente aceita Jesus, quando nós somos enxertados naquela videira verdadeira, permanece ainda, mesmo que nós somos gentios, que nós não somos judeus, permanece ainda a ideia de que nós precisamos produzir fruto, tá? Nós precisamos produzir fruto, porque quem não produz fruto, ele corta o galho e é jogado, né, no fogo eterno. Então, o versículo 1 e 2 de Romanos 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé. Jesus é o único caminho. E essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então agora nós somos reconciliados com Deus por Jesus Cristo, por meio da fé, né? Aquele abismo, aquela separação que havia entre nós, ela foi suprida pela cruz de Jesus. Nós precisamos produzir frutos para mostrar isso para Deus. E aí nós temos esperança de receber a glória de Deus, de entrar no santo dos santos com Deus na vida eterna. Um outro tema que foi abordado é anunciar a vida vitoriosa do Espírito. Então a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar no nosso coração, como eu falei naquela aula sobre o batismo do Espírito Santo. Mas nós também podemos imergir completamente nesse Espírito Santo. Em Romanos 8, de 1 a 18, diz que nós somos capacitados por Deus para as grandes tensões da vida. Então vamos olhar lá em Romanos 8, eu acho, assim, eu fico emocionada com o que Paulo nos ensina, vindo diretamente do Espírito Santo. Então, se vocês abrirem sua Bíblia, em Romanos 8, o título é A Vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Aí versículo 5 fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito que deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então veja, a lei, o Velho Testamento não está revogado. Lá quando ele aponta quais são os deveres das pessoas que têm Deus, quando ele aponta o que é pecado, ele não tinha uma solução. Mas ainda a gente pode ir lá e aprender o que é que Deus quer para a nossa vida. Como é que Deus planejou a nossa vida? E aí, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos uma vida vitoriosa. Porque esse capítulo 8, ele fala do que é inimizade contra Deus. E nós não podemos sobreviver a isso, essa morte, sem o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz assim no versículo 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Gente, nós já tivemos a oportunidade de ver pregações que falam que nós temos um corpo, uma alma e espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, ele só tem as emoções, tem o corpo, mas ele é um zumbi espiritual. Ele não tem vida. Sem o Espírito Santo não há vida. E aí ele nos deu vida através
do teu Filho Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um outro tema que foi abordado na carta aos Romanos é revelar a soberania de Deus na salvação. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus quem nos escolhe, não por causa de mérito humano, mas apesar dos nossos deméritos. Então, em Romanos 9:15 diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Os judeus, eles eram egoístas, eles queriam Deus só para eles. E às vezes, muitas vezes a gente tem isso. A gente julga os nossos semelhantes pelas as crueldades que o ser humano faz, né? Quando eu lembro do Bin Laden, daquela torre que foi destruída em 11 de setembro, e todas as desumanidades que a gente vê, grandes presos que são cruéis, que assassinam crianças, que estupram crianças, pessoas que matam mãe, matam pai. A gente acha, não, tem que ir pro fogo do inferno, mas isso não depende de nós. Deus pode mudar a história dessas pessoas. Se eles aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador, eles também poderão ser alvos da misericórdia de Deus. Jesus conta uma parábola de um senhor que estava contratando pessoas para trabalhar na vinha dele, e ele fixou o salário. Alguns trabalhadores vieram às 6 da manhã e trabalharam o dia todo, e outros chegaram no meio-dia, estavam desocupados. Deus, aquele senhor daquela lavoura, contratou também. Ao final da tarde, faltando 1 hora para encerrar o expediente, ele pegou algumas pessoas que estavam desocupadas. Quando ele foi pagar, ele pagou o mesmo valor para todos. Aqueles que trabalham no sol escaldante o dia todo reclamaram. Ele falou: mas não foi isso que eu prometi para vocês? Eu estou pagando aquilo que eu comprometi? Foi. O dinheiro é meu, eu posso dar para os outros o mesmo valor se eu quiser. Então, essa moeda chama-se salvação. Às vezes a gente nasceu na igreja, a gente tem uma vida consagrada, toda uma vida consagrada, e a gente sabe que viver o cristianismo dói, a porta é estreita, é apertado o caminho, a gente passa por muitas tribulações para viver o cristianismo, né? A gente tem vontade, às vezes, de dar um murro numa pessoa, odiar os nossos inimigos, a gente tem vontade de vingança, a gente não tem vontade de dar alta face, a gente não tem vontade de suportar pessoas cruéis, mas o cristianismo é muito apertado, mas a gente faz isso, a gente continua servindo a Deus. E tem pessoas que estão no leito da morte, passou a vida inteira fazendo o que queria, indo para carnaval, matando, roubando, lá no leito da morte, ao lado de Jesus na cruz do Calvário. O ladrão aceitou Jesus, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós vamos conviver com aquele ladrão que estava lá ao lado de Jesus na cruz. Se a pessoa viveu o seu último tempo de vida e aceitou Jesus, ele fala: eu vou ter misericórdia de quem eu quero. Deus é misericordioso. Um outro assunto que foi abordado é mostrar as necessidades de relacionamentos transformados com Deus e com nós mesmos, com o próximo, com os inimigos e com as autoridades. Aí Paulo aqui dá uma aula de convivência humana. Em Romanos 12, 1 até 13:7, ele fala sobre respeitar a autoridade, obedecer às autoridades, e fala que as autoridades todas foram constituídas por Deus. Se o presidente está lá hoje, é porque Deus permitiu. E às vezes algumas autoridades são terríveis, não são cristãos, não têm Jesus no coração, não vivem uma vida plena de amor ao próximo, mas foi Deus que autorizou. Mas aí a gente só tem uma ressalva que Pedro falou, né, lá em Atos 4. Importa mais obedecer ao homem, a Deus, do que aos homens. Só tem uma situação que nos autoriza a ser rebeldes com a autoridade: se ela mandar a gente fazer coisas diferentes do que Deus mandou. Se mandar a gente matar, se mandar a gente roubar, a gente adulterar, a gente fazer coisas que são contrárias aos princípios de Deus. Do contrário, a gente tem que pagar imposto mesmo, irmãos. Não é fácil, mas temos. Então, fala sobre a amizade, os nossos relacionamentos com os nossos inimigos, do perdão, de orar pelos nossos inimigos,
respeitar aquelas pessoas que têm consciência fraca e não servir de pedra de tropeço. Em Romanos 14 fala que se nosso irmão acha que não pode comer carne, se não pode comer aquilo, se ele é fraco, a gente deve respeitar essas pessoas fracas. E não, Jesus fala que é melhor a gente amarrar uma pedra de moinho no pé e atirar no precipício do que se a gente for pedra de tropeço para aqueles fraquinhos, né? Já contei a história para vocês de uma irmã que eu preguei Jesus para ela. Ela era endemoniada, foi expulso o demônio da vida dela, nossa célula cuidou dela e ela virou uma crente muito radical. Ela mudou de cidade, foi para uma igreja radical, que negócio de roupa, de cabelo. E um dia ela chegou na minha casa e eu tinha um enfeite na minha sala. Ela veio para Paranaíba, veio visitar. Eu tinha um enfeite na minha sala que era uma estátua de uma baiana. A baiana com a cesta de frutas. E ela falou que aquilo lá era macumba, que era aquelas pessoas lá da Bahia que fazia mãe de santo. Eu falei, não é. Isso aqui é a nossa cultura, reflete a cultura do Nordeste. E ela falou, olha, se eu voltar aqui na tua casa, essa estátua de candomblé que tiver aí, eu não volto nunca mais. Eu tinha pagado um valor bem alto naquela estatuazinha, porque ela era uma obra de arte. E eu falei pro meu marido, e agora? Perguntei pro pastor, o pastor falou, nada a ver, isso aí é cultura do nosso país, não tem nada, você já consagrou tudo que tem na tua casa. E aí, meu marido falou assim, nossa, a gente lutou tanto para ganhar essa vida, a gente orou tanto, né? A gente tinha que expulsar demônios na célula. E finalmente essa mulher foi livre, foi liberta. Ela mudou de cidade, a gente pensava que ela ia se perder e ela foi procurar uma igreja e tá lá servindo a Deus. O que é uma estatuazinha dessa perto de uma vida? E ela voltar na minha casa, porque eu comprei algumas coisas que ela vendia e eu quebrei a minha estátua. Porque aqui fala que a gente tem que ter respeito para aquelas pessoas, os nossos irmãozinhos. E uns acham que deve comer carne, outros não devem comer carne, que está dizendo aqui nesse texto, né? E aí a carta termina com uma longa lista de saudações, mostrando que a igreja precisa ter lugar, ser um lugar saudável, de mãos abertas, casas abertas, lábios abertos para abençoar. Então, como eu falei que toda carta, ela termina com a saudação, se vocês forem lá em Romanos 16, começa a saudação no final da carta. Nós estamos vivendo tempos de coronavírus. Algumas pessoas acham que tem que manter uma quarentena radical, vertical. Outros acham que basta horizontal. E a gente precisa brigar por isso. Nós somos irmãos em Cristo. A gente respeita a consciência uns dos outros. Então, nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Nós ainda temos muitas coisas a falar. Durante a semana eu vou fazer um outro vídeo encerrando a aula aos Romanos. Vocês podem fazer perguntas, tá? Leiam a carta de Romanos. Eu creio que não dá pra gente ler tudo nas nossas aulas. Mas com essas explicações, quando vocês lerem, vocês vão lembrar para quem essa carta está sendo dirigida e por que o apóstolo Paulo está escrevendo aquilo. Um abraço e eu oro por vocês, para que nós juntos possamos crescer esse ano no conhecimento e na graça do Senhor. Amém?